A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com sua família. Hoje nós vamos compartilhar uma mensagem que se encontra no livro de Josué, no capítulo número 7, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Hoje eu quero falar para você sobre o tema: um dia a casa cai. A nossa vida é comparada com uma casa. Jesus contou a parábola da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. E também dos dois construtores, do sábio construtor, prudente construtor, que construiu a sua casa sobre a rocha, e que vieram as tempestades, vieram os ventos fortes, e aquela casa permaneceu de pé. E a Bíblia fala da casa construída sobre a areia, e do construtor insensato. E quando vieram as tempestades, aquela casa caiu, sendo grande a sua ruína. E Jesus disse que a casa construída sobre a rocha, que é Cristo, é todo aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica. Esse vai permanecer. Mas aquele que apenas ouve a palavra de Deus e não a pratica, a sua casa vai cair. É aquela pessoa que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. E assim, essa mensagem nos mostra em Hebreus, capítulo 3, versículo 8: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você hoje ouvir a voz de Deus, e você servir a Deus de coração, você vai ser como aquela casa construída sobre a rocha. Você vai terminar os seus dias aqui nessa terra em felicidade verdadeira, mas se você não ouvir, você morrerá em cegueira espiritual. Você será objeto da ira de Deus e a sua casa vai cair. Muitos são aqueles que a sua casa já caiu. Começo citando aqui o exemplo de Adão, o primeiro homem, que depois de pecar, ele tentou se esconder de Deus, mas a casa caiu para ele. Cito agora um exemplo da história atual. Um grande empresário, Eike Batista, que foi já considerado um dos homens mais ricos do Brasil, e que foi preso por enriquecimento ilícito. Esse texto nos mostra o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, que estava sob a liderança de Josué, que caminhou ali ao redor da cidade de Jericó, ao redor dos muros de Jericó, que era a primeira cidade do outro lado do Rio Jordão, e Deus assim derrubou aqueles grandes muros, e o povo de Jericó foi morto, sendo salvos apenas Raabe e toda a sua família. E Deus deixou bem claro, no capítulo de número 6, versos 17 a 19, através do seu servo Josué, que todo ouro, toda prata,
todos os utensílios de bronze e de ferro daquela cidade, cidade de Jericó, havia sido consagrado a Deus como uma oferta permanente e definitiva para o santuário. Iriam para o tesouro da casa de Deus. E Josué instruiu a todos, mostrando que todos os objetos deveriam ser dados aos sacerdotes para o sustento das cerimônias religiosas. O ouro, a prata, o bronze e o ferro de Jericó foram assim designados como consagrados a Deus. Então, naquela guerra, para a conquista de Canaã, a terra prometida, estava incluída a consagração da cidade de Jericó e dos seus habitantes para a destruição, e a execução dessa destruição, que é claramente descrita no capítulo de número 6 de Josué. A cidade inteira de Jericó é chamada como algo condenado, e todos os israelitas foram avisados que deveriam se guardar daquelas coisas condenadas, que não deveriam tomar para si daquelas coisas. E assim, nós observamos, no contexto seguinte aqui, do capítulo de número 8, quando Israel, através da eliminação do pecado, obteve resultados maravilhosos, como o encorajamento que Deus deu, a direção e a promessa de vitória que Deus também deu, a permissão de Deus para manter todo aquele despojo para o povo. Em Jericó não podia, era consagrada ao Senhor, mas agora sim, depois que tiraram a coisa condenada do meio do povo, agora quando eles iriam atacar aquela cidade de Ai, sobre a direção de Deus, agora eles poderiam ter aquelas coisas, aquele despojo da vitória que Deus prometeu para o seu povo. Se Acã tivesse esperado, mas ele não pôde ver essas coisas. Diz aqui a palavra que dos versículos 1 ao versículo 5 do capítulo de número 7, a derrota do povo de Israel diante do povo de Ai. Por que que o povo de Israel, na primeira tentativa contra a cidade de Ai, por que que eles foram derrotados? O texto aqui nos explica no versículo de número 1, que Acã fez algo proibido, assim como Adão comeu do fruto proibido. Acã tomou daquilo que não era direito para ele tomar. E assim, Acã, cujo significado quer dizer perturbador, de fato foi isso que ele causou para o povo de Israel. No ataque a Jericó, Acã transgrediu a aliança com o Senhor ao tomar para si o ouro, a prata, os objetos que ele pegou, a capa, a boa capa babilônica. E o efeito foi devastador, pois a maldição de Deus recaiu sobre Israel, e por causa da obediência de Acã, ao pegar aqueles objetos, o exército de Israel foi facilmente derrotado pelo povo de Ai. E o que acontece? Josué e os líderes então rasgam as suas vestes, jogam pó sobre as suas cabeças, como sinal de profundo lamento, luto diante de Deus. Eles ficaram confusos por sua derrota na pequena cidade de Ai, depois da grande vitória que eles tiveram na cidade de Jericó. E agora, eles se colocam ali diante de Deus para receber as suas instruções. Quero dizer para você que quando nós sofremos por doenças, percas ou os problemas, nós devemos buscar ao Senhor e pedir a sua orientação e a sua ajuda. Devemos nos humilhar diante de Deus para que nós possamos ouvir as suas palavras. Eles deveriam ter buscado a Deus antes da investida, antes daquela guerra. Eles deveriam primeiramente buscar ao Senhor, como diz a palavra do Senhor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o povo confiou na força do seu exército,
para derrotar aquela pequena cidade. Eu quero dizer para você que antes de nós fazermos nossos planos, nós temos que consultar a Deus. Não é fazer os nossos planos e depois que quebramos a cara, aí nós vamos buscar a Deus. Não, busque a Deus antes de fazer os seus planos. Não inverta essa ordem. Tanto nesse momento que nós estamos vivendo, essa pandemia, quantas pessoas não se dobraram diante de Deus, não perguntam pelas coisas de Deus, continuam nos seus pecados. E eu quero dizer para você, que este texto nos ensina que o pecado é a transgressão da lei de Deus, e toda falta de conformidade com esta lei. Versículos 11, versículo 15, versículo 19, versículos 20, nos mostra essa verdade. Israel errou, Israel pecou e também transgrediram a aliança do Senhor. Eles passaram por cima da aliança do Senhor que Deus lhes ordenou, pois tomaram para si das coisas condenadas. Eles roubaram, eles furtaram e até debaixo da sua bagagem eles puseram. Eles assim agiram. Lembre-se que aqui o pecado de Acã prejudicou toda a nação. E nós temos que levar a sério a nossa responsabilidade para com Deus. Nós não podemos pecar, não devemos pecar contra Deus, não devemos errar o alvo. O nosso alvo é Deus, é a sua palavra. Todos nós somos fracos, somos imperfeitos, erramos em muitas coisas, é verdade, mas nós não podemos usar isso como pretexto para pecar, dizendo como alguns, mas todo mundo peca, eu também posso pecar. Não, porque Deus nos fez para a sua glória e não para o pecado, e nós devemos ser fiéis a essa aliança que Deus faz conosco. Não podemos ultrapassar os limites da aliança de Deus e da sua palavra. Deus disse então que o próprio Israel agora se tornou condenado, e assim estaria até que a coisa condenada, Acã em seu pecado, fosse assim retirado de seu meio. Acã que tentou esconder o seu pecado, e eu digo para você que é inútil tentar esconder algo de Deus. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, o verso 15, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. A história de Acã mostra que a obediência, nossa obediência à aliança é necessária, pois nós somos povo de Deus. Para você que é povo de Deus, você deve obedecer à palavra de Deus. Acã reconheceu o que ele fez de errado, mas somente depois de ter sido descoberto por Josué. Josué disse para ele: diz-me agora o que foi que você fez, não me ocultes. O que ele havia feito de errado? Qual era o pecado? Ele deveria sim falar. E ele disse: verdadeiramente eu errei, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz. O que eu fiz? Eu fiz assim e assim. O que Deus disse a respeito daquele com quem estava a coisa condenada? Que Deus sabia o tempo todo. Deus disse que ele deveria ser queimado com tudo que possuía, porque ele violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Ele não deveria ter ultrapassado a lei de Deus, aquilo que Deus ordenou. Ele não deveria ter pecado contra Deus. Ele não deveria ter feito aquela loucura. Quer dizer para você, não se acostume com o pecado. Não pense que o pecado é uma coisa normal. Não tenha como algo normal na sua vida. Pecar contra Deus é loucura, é insensatez. Se eu digo para você, não se comporte como um insensato. Não se comporte como uma pessoa estulta, como um louco. A Bíblia nos fala de um homem rico, que ajuntou tesouros nessa terra, seus celeiros já estavam cheios,
Ele disse: agora o que eu vou fazer? Eu vou destruir esses celeiros, vou construir outros maiores e vou dizer para a minha alma: come, bebe, regala-te, porque tens muitos bens para muitos anos. E Deus disse para ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim são aquelas pessoas que entesouram aqui na terra, mas não juntam tesouros lá no céu. Jesus chamou aquele homem rico, insensato, de louco. E a Bíblia nos diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? O que adiantou para Cã ter ajuntado, ter roubado aqueles tesouros de Deus? Foi pura perda, foi prejuízo para ele. E uma outra verdade que esse texto nos ensina é que o estado de pecado leva à queda. Versos 8, versos 12 e 25. Veja bem, o que aconteceu com o povo de Israel? Diz aqui no versículo 8, Josué orando, já ali com os anciãos do povo de Israel, ele disse: porque Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quer dizer para você que o pecado traz derrota, o pecado traz fracasso na sua vida espiritual. Josué reconheceu isso. Quer dizer para você que hoje nós estamos enfrentando essa epidemia do coronavírus por causa do pecado da humanidade. Deus está revelando a sua ira. E assim o pecado é contra Deus. E quem está vivendo no pecado? Quer dizer para você que Deus está contra essa pessoa. Porque Deus odeia o pecado. Você sabe o que é que faz uma casa cair? É o pecado não confessado, não abandonado. A Bíblia nos diz que a nossa luta é contra o pecado. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Nossa luta é contra o pecado. Nós não podemos dar as costas para Deus, pois aquele que dá as costas para Deus se dá mal, perde, a sua casa cai. Oséias 14, versículo 1 nos diz: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Digo para você, nunca dê as costas para Deus. Dê o seu coração para Deus. Verso 12: e não puderam resistir os filhos de Israel para ficar de pé diante dos seus inimigos. Eles viraram as costas diante dos seus inimigos, porque se fizeram condenado. O povo estava ali para a maldição, para a condenação. Deus disse: já não serei com vocês, se não eliminares a coisa condenada do vosso meio. A cidade idólatra de Jericó foi condenada por meio de Israel, por permanecer no caminho da obra de Deus, na conquista de Canaã. Israel tornou-se condenada por causa do pecado que havia no meio deles. Assim, aquele pecado tornou a nação inadequada para o uso na obra de Deus. Acã, em seu pecado, tornou-se condenado porque era a razão do empecilho para a vitória do povo de Deus. Assim, Acã se tornou uma pedra de tropeço. Ele trouxe ruína, trouxe agitação, calamidade, problema, destruição para o povo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sido bênção para os outros? Ou você tem sido uma pedra de tropeço? Você tem levantado os outros ou você tem derrubado os outros? A Bíblia diz que Deus não aceita o pecado. Deus não tolera a iniquidade. O pecado é condenado por Deus. O pecado traz apenas a perturbação. Em Eclesiastes 9,18 nos diz que um só pecador destrói muitas coisas boas. Esse pecador é o pecador impenitente, é o pecador perdido, aquele que não quer servir a Deus, destrói muitas coisas boas.
Em Números 32, versículo 23, nos diz que o vosso pecado vos há de achar. Acã pensou que ninguém ia descobrir o que ele tinha feito de errado, mas ele se enganou, porque Deus vê todas as coisas. Ezequiel 18 nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, o pecado leva à queda. Verso 25. Josué perguntou para Acã: por que nos conturbaste? Por que você nos trouxe a ruína, a calamidade, os problemas, a destruição, a agitação? Acã atrapalhou a vida espiritual do povo de Israel. A vida emocional, a vida psicológica. A insensatez de Acã foi exposta diante de Israel. Ele, a sua família e todos os seus bens transformaram-se em coisa condenada para o Senhor. Pecado leva à queda. E Deus diz também, aqui uma outra lição, Deus diz para expulsarmos o pecado da nossa vida. Versos 13 e verso 26. Dispõe, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A maldição no vosso meio, no meio de Israel, não podereis resistir diante de vossos inimigos, enquanto não eliminados a maldição do vosso meio. Somente quando eles removessem a coisa condenada, a coisa amaldiçoada, é que Israel poderia sim vencer, conquistar seus inimigos. Aquele lugar onde Acã foi queimado juntamente com a sua família e com todos os seus bens, foi chamado Vale de Acor. Essa palavra Acor significa problema, calamidade. Era isso que Acã representava, ele representava a perturbação, o problema. Quer dizer para você que eu e você temos que evitar ser como Acã. Não podemos ser o problema. Não podemos ser a causa de tropeço, de calamidade na vida das pessoas. Precisamos ser uma bênção. Temos que ser irrepreensíveis, pessoas que não têm de que se envergonhar. E lembremos-nos sempre que não temos como se livrar de Deus, não temos como se esconder de Deus. O salmista disse a respeito disso: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Eu digo para você, quem você tem sido? Você tem sido preciosidade para Deus? Ou você tem sido como a palha? Se Deus te provar, o que vai sair? Vai sair o ouro precioso ou vai sair só a fumaça e a cinza? Se Deus te pesar na balança, o que Ele vai achar em você? Eu digo para você que você precisa guardar no seu coração, no seu íntimo, as palavras de Deus, para você não pecar contra Deus, que você tem que vigiar. Todos nós precisamos vigiar para nós não cairmos nas tentações, como Acã caiu, e o resultado foi trágico. A Bíblia nos diz: aquele que está de pé, olhe para que não caia. O salmista, no Salmo 73, vai falar sobre o problema da prosperidade dos maus, que nós não temos que ter inveja da prosperidade dos maus, porque a Bíblia nos diz que o salmista, ao imaginar a prosperidade dos maus, ele disse assim, já chegando no final do salmo: até que entrei no teu santo templo e atinei para o fim deles, tu certamente os pões em lugares escorregadios. Quantos impérios já caíram neste mundo? A Bíblia nos diz que este mundo é chamado de a grande Babilônia, cheia de prostituições, de adultério, de idolatria. Este império da Babilônia, deste mundo, vai cair. Por isso, não ame este mundo. Não ame as coisas que há neste mundo, nessa estrutura pecaminosa, nesse sistema corrupto. Porque este mundo vai cair. Um dia a casa cai. Todo crime,
toda corrupção ativa ou passiva, toda falcatrua, toda maracutaia, tudo que está sendo feito por debaixo dos panos, tudo que está sendo feito de errado na calada da noite, na solidão da floresta, toda falsificação, todos os pecados escondidos, entre aspas, todos os desvios de dinheiro, toda a fraude em licitações, toda exploração, toda opressão, todo abuso sexual, todo estupro, todo adultério, toda conversa ímpia que foi apagada, toda palavra frívola, todo disfarce, toda máscara vai cair, toda hipocrisia será desfeita, toda mera fachada será destruída, toda queima de arquivos será revelada, pois Deus não precisa de gravações, de testemunhas, de câmaras, de provas. Deus conhece todas as intenções, sejam elas verdadeiras ou falsas. Jesus disse que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Deus conhece todo pensamento, seja bom ou ruim. Deus conhece toda farsa, todo fingimento, toda adulteração, toda vantagem indevida, todo enriquecimento ilícito, toda balança falsa, toda perversão vai ser revelada. Um dia a casa vai cair. Sabe aquele troco errado que você conscientemente aceitou? Pois é, faltou no caixa da loja, mas Deus sabe disso, e um dia a conta vai chegar para você. Um dia Deus vai te cobrar, toda roubalheira vai acabar, toda politicagem vai acabar, o politicamente correto vai acabar, a capa do pecado vai cair, o diploma comprado, a CNH comprada, o suborno, a propina, o tráfico de drogas, o contrabando, os golpistas, os que passam trote, todo crime, toda lavagem de dinheiro, toda farra com dinheiro público, todo egoísmo, toda bajulação, todo caixa 2, vai ser revelado. A mentira tem perna curta. Não adianta maquiar a mentira, não adianta camuflar a mentira, não adianta contar meias verdades, não adianta amenizar o pecado, dar outro nome para o pecado, como jeitinho brasileiro. Toda omissão será julgada. Tiago 4,7 nos diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Quantos que tapam os ouvidos e fecham os seus olhos ao clamor dos aflitos? Todos os que praticam o mal receberão o infortúnio, a desventura. Tudo que nós fazemos está sendo registrado no livro de Deus, e Deus vai pedir contas de cada coisa que nós fazemos. Deus não faz vista grossa para o pecado. Deus, o justo juiz, não terá por inocente o culpado. A pessoa que é justificada por Cristo está absolvida, mas o ímpio, aquele que leva a sua vida no pecado, leva sobre si o pecado e a sua culpa, já está condenado. A Bíblia nos diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Deus traz à luz o que estava escondido. Deus prescruta até as extremidades da terra e vê tudo que é debaixo dos céus. Deus não precisa de leitura facial. No dia do juízo final será revelado quem é quem. E haverá muitas surpresas para nós, mas não para Deus, pois nada o surpreende. A Bíblia nos diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Pergunto para você: o que você faz quando ninguém está te olhando? A Bíblia é bem clara e fala das consequências trágicas do pecado. Eu digo para você, nós não precisamos do pecado, nós precisamos de Cristo na nossa vida. Outra coisa que eu digo para você, nós não precisamos beber veneno para saber que ele nos faz mal ou pode até nos matar. Eu e você não precisamos provar do pecado. O pecado é pior do que o veneno, pois o veneno pode matar o seu corpo, mas o pecado mata o seu corpo e a sua alma. Não pense que ao pecar você estará fazendo mal a Deus. Você estará fazendo mal a si mesmo. Assim como servir a Deus, você não estará fazendo favor a Deus, mas você estará fazendo bem a si mesmo. Romanos 14, 22 e 23 nos diz: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Não faça algo de que você vá se envergonhar depois.
Não faça algo do que você vai se arrepender depois. Jó disse em seu discurso: a minha justiça me apegarei e não alargarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. O apóstolo Paulo diz que tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. O pecado é como uma isca, não vale a pena. O peixe não sabe que atrás daquela isca atraente, sedutora, tem um anzol que lhe custará a vida. Assim também o pecado nos engana e nos destrói. Obadias 1:4, se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. O que é de Deus permanece, mas o que não é de Deus cai. Nada escapa ao raio-x de Deus. Para Deus não existe foragidos. Ore a Deus e diga: vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Confesse seus pecados a Deus e abandone o seu pecado. Não encubra os seus pecados. Ou não pense que você possa esconder os seus pecados de Deus. A confissão de pecados na sua vida é algo que você precisa fazer, não é algo que Deus precisa. A solução está em Cristo. Não subestime a Deus. Não seja soberbo. Seja humilde como Jesus. Siga o exemplo de Jesus, pois a Bíblia nos diz que a soberba precede a queda, a ruína. E os que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, experimentou isso. Por causa do seu orgulho, ele enlouqueceu, foi expulso do palácio e foi comer capim, junto com os bois no campo. Eu digo para você, não seja como Acã. Acã foi individualista, só pensou nele. Não se importou com as consequências dos seus atos pecaminosos, pois ele prejudicou a toda a sua família e a todo o povo de Deus. Acã foi ladrão, pois ele roubou de Deus. Acã nos deixou um exemplo a ser evitado. Se ele quisesse ter ouro, prata, uma capa, o que ele desejasse legitimamente, ele deveria trabalhar por isso e não tomar de Deus. Acã cometeu o pecado da infidelidade. Sabemos que tem pessoas que não devolvem a contribuição para a casa de Deus, não dão o devido valor à obra de Deus. Aquele ouro e aquela prata que Acã pegou para si, era para o santuário, era consagrado a Deus. Ele não deveria pegar daquele material, que era para a manutenção da obra de Deus. Acã, com seu pecado de desobediência à aliança, trouxe fracasso para o povo de Israel. 36 homens morreram, além dele ter trazido fracasso para a sua família, porque a Bíblia nos diz que a ira de Deus veio sobre toda a congregação de Israel, e aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Acã preferiu usufruir os prazeres transitórios do pecado do que fazer a vontade de Deus. Acã priorizou os seus interesses e não o reino de Deus, sua justiça. Acã cometeu o pecado da ambição. Por causa do seu pecado, ele se tornou como um daqueles habitantes de Jericó que foram destruídos. A Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, de todas as pessoas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Deus prometeu ao seu povo que eles iam ter abundância na terra que mana leite e mel. Mas Acã cometeu o pecado da avareza, da ganância. E Acã não estava satisfeito com o que ele possuía, ele cobiçou, e a Bíblia diz: não cobiçarás. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que o pecado traz derrota. O pecado prejudica a comunhão dos santos. O pecado prejudica não apenas a pessoa que está cometendo o pecado, mas as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, as pessoas ali que estão ligadas a ele. Não podemos ser pedras de tropeço para os outros. A pessoa que diz ser crente e quer
as coisas pecaminosas do mundo, ele está trazendo escândalo para a igreja, está fazendo outros tropeçarem. A expressão Vale de Acor, que foi o nome dado àquele local onde Acã e a sua família e tudo que era dele foi queimado. Aquele lugar se chamou Vale de Acor, que significa Vale de Perturbação. Esse foi o legado que Acã deixou. Qual legado nós vamos deixar? Você já decidiu isso? Já definiu isso na sua vida? Acã deixou um péssimo legado. Eu pergunto para você, como é que você quer ser lembrado? Como é que nós seremos lembrados? Acã é lembrado como um perturbador do povo de Deus. A Bíblia nos fala também no Antigo Testamento sobre Elias, o profeta de Deus. O rei Acabe, um homem idólatra, que não tinha temor de Deus na vida dele, chamou o profeta Elias de perturbador de Israel. O profeta disse para ele: olha, eu não tenho perturbado Israel, mas você que tem perturbado com a sua idolatria, com as suas imoralidades, com as suas prostituições, com a sua maldade. Assim era o rei Acabe, o verdadeiro perturbador, assim como Acã. Será que nós seremos como aqueles homens de Hebreus, capítulo 11, que fala da galeria dos heróis da fé, que a Bíblia diz que eram homens dos quais o mundo não era digno? Qual legado eu e você nós vamos deixar como exemplo digno de ser imitado? Ou será que nós vamos ser mais um na multidão de pessoas por meio das quais vem o escândalo? Será que nós seremos lembrados como Acã? Não seja como Acã. Em Oséias 2,15 nos diz uma promessa que Deus fez para o seu povo: ele darei ali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito? Quer dizer para você que Deus assim consola o seu povo com a esperança de que o Senhor transformará o vale de Acor, um lugar de julgamento, numa porta de esperança. Acã era da mesma tribo da qual veio o Senhor Jesus Cristo, a tribo de Judá. Mas Jesus, diferente de Acã, é a maior bênção para nós. Nós temos que ser como Jesus, imitar o exemplo de Jesus. Não podemos viver no pecado como Acã, pois o pecado traz condenação. Não se torne condenado. Se você quer vencer de verdade, então mate o pecado, senão ele vai te matar. Se guarde do que é condenado. E para você experimentar a vitória espiritual na sua vida, você precisa abandonar o pecado e seguir fielmente o plano de Deus, porque a Bíblia nos diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer para você que você tem o direito de construir onde você quiser, sobre a areia ou sobre a rocha. Mas eu quero dizer para você que você não tem direito de escolher a consequência das suas escolhas. Se a sua casa está caída, você deve clamar a Deus, invocar o nome do Senhor, porque a Bíblia nos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lembre-se, um dia a casa cai, para quem não vigia. Quero orar por você nesse momento. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Senhor, eu quero agradecer pelas pessoas que estão assistindo a esse vídeo, pedir que o Senhor toque no coração de cada uma delas, para que elas possam se render ao Senhor, para que elas possam sim, ó Deus, construir sobre a rocha, para que possam permanecer de pé na Tua santa presença, ó Deus. Pai eterno, te agradecemos, te pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor venha sarar a terra, tirando essa epidemia de coronavírus da humanidade. Nós oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um do Teu povo, ó Pai, espalhado por essa terra agora e para sempre. Amém. O justo viverá pela fé.